eu quero subir onde tu estás. Desceste por mim e te entregaste. Eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui num dia especial. Por quê? Porque hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Quem participa da ceia do Senhor? Aqueles que são convidados por Jesus. Amém? Então, a ceia do Senhor aqui, ela é aberta. Aqueles que têm no coração de participar, podem participar. O que nós recomendamos é que, se você ainda não tem a certeza, de que você é nascido de novo, se você não entende do que é a ceia, você deveria primeiro conhecer. Amém? Porque a ceia do Senhor é um momento muito importante. Mas nós vamos ceiar daqui a pouco. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que nós intitulamos uma pergunta, que é: mas pode? Eu queria lembrar que na semana passada nós falamos sobre por que não pode. E nós então mostramos, através do texto da Bíblia, sobre essa realidade que foi construída muitas vezes no nosso meio. Por que não pode? E essa pergunta muitas vezes tem vindo a nós. E na semana passada nós falamos que, na verdade, o que Jesus, o que Deus nos falou foi exatamente acerca de que pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O texto continua e diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela. E é interessante que muitas vezes a nossa atitude negativa fala mais do não pode do que pode. E o texto bíblico fala duas vezes: todas as coisas me são lícitas. Então a ênfase do texto não é que não pode, mas é que pode. Amém? E é sobre isso que eu quero falar, porque na semana passada nós vimos esse texto e perguntamos, mas por que não pode? Se o Senhor nos libertou, nos deu liberdade, por que não pode? Então hoje eu quero falar isso com vocês, mas eu quero começar lendo um texto da Bíblia que é conhecido por todos vocês e que provavelmente todos sabem de cor. Está em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13. Eu não sei se já voltou ali, se você pode passar aí à frente. Filipenses 4:13, conhecido por todos nós. Eu creio que todos devem falar de cor esse texto. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O texto da semana passada falou que todas as coisas me são lícitas. E aí então alguém pode ficar assim meio irritado com o pastor Marco, porque pode dizer assim: mas pastor, o senhor está enfatizando demais que pode. O senhor não vai falar nada aí sobre pecado? Vai falar nada do que não pode? Nós falamos até que a igreja e também alguns grupos criaram listas e listas do que não pode. E será por que nós também criamos listas do que pode? Por que nós muitas vezes estamos tão preocupados com o não pode, sendo que Deus veio nos libertar para nós sermos livres? Mas quando nós falamos uma coisa dessa, é natural ficar aquela coisa lá dentro de algumas pessoas, dizer assim: não, a gente tem que falar que não pode isso, que não pode aquilo, não pode ser tão livre, a igreja não pode ser tão livre, a igreja tem que ter limitações, as pessoas têm que
há limitação? Qual é a limitação? Na semana passada nós deixamos bem claro o que não convém, o que nos domina e não é Deus, o que tira o senhorio de Cristo. Isso não convém, isso Deus não quer para a nossa vida. Mas muitas vezes nós somos tão prisioneiros, mas tão prisioneiros do não pode, que muitas vezes nós não sabemos o que pode. E muitas vezes nós temos vivido um cristianismo tão cheio de restrições, que muitos de nós às vezes nem somos felizes. E o que eu tenho falado a vocês, nessa nova oportunidade aqui em Janaúba, desde que chegamos aqui, eu tenho falado a vocês que Deus chamou cada um de nós para ser feliz. Deus nos quer pessoas livres, pessoas que vivem um evangelho pleno, um evangelho cheio de poder, um evangelho cheio de alegria, um evangelho cheio de esperança, um evangelho que faz com que as pessoas sejam recebidas e incluídas, independente daquilo que elas fazem ou daquilo que elas são. Eu disse para vocês que o lema de Manaim é: Manaim, um lugar de esperança. Porque essas portas agora, elas estão abertas para qualquer um que vier. Independente daquilo que ele fez, daquilo que ele foi, independente da situação que ele passou, ele deve ser recebido. Ah, mas pastor, o senhor vai falar dos erros dele? O Senhor me falou para falar da salvação. O Senhor me chamou para dar esperança para pessoas. As pessoas já estão cheias de muito peso, as pessoas já estão cheias de muita condenação, de muita culpa. Jesus veio e disse: eu vim para que sejam livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Filipenses 4,13 disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então é claro, quando na semana passada eu falei que todas as coisas me são lícitas, eu abri o ambiente para nós de liberdade, um ambiente em que nós somos livres para tudo. Não é tão bom saber que eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sei que quando nós falamos isso, algumas pessoas falam: mas pastor, não, tem que dar limitação. Veja, quando nós entramos no ambiente do todas as coisas me são lícitas, nós entramos no ambiente de alguém que conheceu Jesus e que nasceu de novo, e que recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. É uma pessoa que tem em si o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma voz interior que nos orienta, que nos guia. Nós temos uma voz interior e temos uma paz que se torna o juiz para a nossa vida. A paz de Cristo. Vamos orar? Pai, aqui está esta mensagem, e eu peço a Ti que o Senhor venha falar no nosso coração e nos guiar ao Senhor, e que nesta noite possamos sair daqui, Senhor, mais libertos, mais livres, livres da culpa, livres do pecado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos livres, em nome de Jesus, amém. Eu quero sim entrar no que esse texto diz, dentro do contexto que ele está em Filipenses, mas eu queria mais uma vez ainda continuar nessa busca de entender, mas pode. Por quê? Porque se existe um lugar de mais liberdade na face da terra, deveria ser a igreja. É aqui que as pessoas deveriam se sentir completamente livres.
Nós sabemos que foi por causa dos ensinamentos que Jesus Cristo deixou através do livro sagrado que é a Bíblia, que a sociedade que é chamada hoje de sociedade judaico-cristã, recebeu princípios que formaram essa sociedade de direitos humanos, uma sociedade que tem buscado liberdade. Liberdade é esta, porque Jesus falou: eu vim libertar. E o homem recebeu essa mensagem, até mesmo de governos autoritários. A mensagem de Jesus vem quebrando durante séculos governos injustos. São os cristãos e a igreja que levantaram as maiores bandeiras de liberdade. Foram os cristãos que na Inglaterra levantaram a bandeira contra a escravidão. Foram os cristãos que levantaram a bandeira contra o racismo. Lembremos-nos de Martin Luther King nos Estados Unidos, pregando, um pastor evangélico, pregando contra o racismo. Foram os cristãos que tiveram as maiores bandeiras de liberdade. Se a nação mais democrática do mundo se levantou em cima de um princípio que eles mesmos declaram: liberdade, igualdade e justiça. A igreja, sem dúvida, tem pregado a questão da liberdade. Mas a pergunta é: será que nós temos permitido que a igreja, o corpo de Cristo, seja livre? Porque nós fomos retirados de um ambiente em que o povo de Israel vivia sob a tutela do não pode, e Jesus Cristo veio quebrando todos os paradigmas, e Ele veio não quebrar a lei, mas Ele veio explicar a lei. Ele virou para aquelas pessoas e disse: vocês dizem isso, mas eu, porém, vos digo. Eu vou explicar porque vocês não entenderam Deus. Vocês não entenderam o que a lei veio fazer. A lei não veio escravizar. A lei veio apontar a sua escravidão para você ser livre dessa escravidão. Porque por meio da graça de Jesus Cristo é que nós somos salvos. E é por isso que pessoas de qualquer forma podem entrar por aquela porta, podem conviver conosco, independente dos seus erros, independente dos seus pecados. Me lembro numa igreja que eu participei até pouco tempo atrás, lá em Belo Horizonte, e me lembro de sentar nos bancos, uma igreja que tem 6.000 lugares, e sentado, eu olhei ao lado e eu vi uma pessoa que tinha uma proposta de vida que a Bíblia orienta não ter. Uma pessoa travestida, um homem travestido de mulher, assentado naquele banco, e eu olhando para ele, eu fiquei tão incomodado, porque ele levantou a sua mão louvando a Deus, e eu fiquei ali bem incomodado. E então o Espírito Santo me disse: aqui é o lugar dele. Pastor, o que é isso? Nós temos que expulsar todos os pecadores da igreja. Jesus, o Senhor anda com publicanos, pecadores. Jesus, o Senhor come na mesa deles. Não, o lugar para ter liberdade, para sair da escravidão do pecado, é a igreja. É aqui que as pessoas têm que vir. É aqui que as pessoas que estão aprisionadas por sistemas de escravidão, que tem os prendido fora do sistema natural de viver. Porque Satanás tem colocado pessoas em sistemas que nem natural é. E nós, o que nós temos é amor e misericórdia, como o nosso Senhor Jesus. E
sentou na mesa dos pecadores. Quando todos diziam: mas como? Você não pode fazer isso. Você ainda está deixando tocar você. A impureza dele vai passar para você. E Jesus falou: não, ele não vai me tocar, sou eu que vou tocar nele. Mas pode ser livre, pode amar, pode ajudar pessoas, pode fazer o que Jesus fez. E Jesus era livre, ele não era preso por absolutamente nada. Eu vejo esse texto, eu penso muitas coisas. E quando eu me lembro da história da igreja, a gente vê como a igreja ficou tão aprisionada no tempo da Idade Média, a ponto de ter sido chamado pela história a Idade das Trevas. Preste atenção, um tempo que teoricamente seria o tempo em que a igreja estaria dominando toda uma sociedade, foi chamado de Idade das Trevas. Porque a igreja começou a olhar tanto por não pode, porque não pode, vamos nos isolar nos montes, vamos fazer os conventos, vamos fazer penitência, vamos pagar o preço do nosso pecado, porque nós merecemos sofrer. Não merecemos ter uma vida assim de alegria, não merecemos ter dinheiro, não merecemos ter uma vida alegre nesse mundo, não, nós merecemos sofrer. E essa mensagem foi passada durante anos dentro da igreja. Graças a Deus, porque há pouco tempo atrás, alguns irmãos no século XIX começaram a falar palavras diferentes. E logo no início do século XIX, um pregador afro-americano na Rua Azusa começou a pregar sobre o poder do Espírito Santo. A igreja tinha se esquecido do poder do Espírito Santo. E ali estourou um avivamento que é chamado até o dia de hoje o movimento pentecostal, que se espalhou por toda a terra. Um pouco mais depois de 1905, seguindo os anos de 1940 e 50, outros pregadores começaram a se levantar e falar que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, ter o poder do Espírito Santo, mas nós também temos que ter fé. Lá na Coreia, o nosso irmão Bo Yang-Chu começou a falar sobre o poder da palavra. Nos Estados Unidos, vários irmãos começaram a falar sobre que nós podemos ter fé. E quando nós vimos essas palavras de fé, nós vimos a igreja começando a acreditar que nós podemos. Sim, nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Sim, nós podemos pregar o Evangelho expulsando os demônios. Sim, o poder de Deus está disponível, mas nós podemos mais. Nós podemos levar para este mundo a mensagem de alegria, a mensagem de salvação, a mensagem de fé. Não uma mensagem carregada de acusação, de culpa, de medo, de não pode, uma lista dos não pode. Não, o Senhor veio para nos deixar livres. E todas as vezes que Ele se encontrou com aqueles que queriam estabelecer o não pode, Jesus quebrava esse conceito. E eu quero andar como Jesus, não é como os fariseus. Jesus quebrava esses conceitos, porque Ele queria alcançar pessoas. Eu queria só deixar para vocês algumas coisas rápidas sobre esse texto, que é importante no nosso pode. Então eu posso todas as coisas.
Sim, tudo me é lícito. Mas o texto diz assim: eu posso tudo em Cristo. E se nós temos uma limitação, nós que somos seguidores de Jesus, nós que nascemos de novo, nós que somos a igreja do Senhor, nós podemos tudo. Tudo nos é lícito em Cristo. Então Cristo é a nossa regra de fé. É Cristo, é em Cristo que nós entendemos aquilo que Ele quer que façamos. Então, nós não fazemos, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Nós somos chamados não para fazer porque não podemos e ser prisioneiros mais uma vez de uma lista de coisas. Nós somos livres para fazer tudo e não fazemos porque somos livres, porque não queremos fazer. Eu não faço, não porque não pode, é porque eu não quero, porque eu quero fazer como que Jesus fez, porque eu quero ser como Jesus é. Aqui está o nosso ambiente. O nosso ambiente não é um ambiente de morte, o nosso ambiente não é um ambiente de acusação, de culpa. Ele nos libertou da culpa, nós somos livres, Ele pagou o preço do nosso pecado, nós não seremos levados para a eternidade, para morrer eternamente, porque nós confiamos em Jesus Cristo. Ele é a nossa confiança. Então tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que eu posso tudo sendo fortalecido por Cristo. E eu quero deixar aqui 3 textos. Tem aí, viu, Ana, os 3 textos, começando com João, no capítulo 15, verso 5. Vamos ver Jesus nos falando agora. Olha o que Jesus falou. Ele disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês entenderam? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas então, será que isso não parece uma contraposição daquilo que foi falado? Não é? Mas eu não posso tudo? Pode. A Bíblia está falando isso. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, sim. Mas também a Bíblia está claramente dizendo, Jesus disse. Jesus disse, não foi qualquer um, não. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Outro texto que nós encontramos é João capítulo 5, versículo 19, que diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer. Jesus disse: o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quando ele faz, o filho faz igualmente. Então esse aqui é o padrão do cristão. Nós temos sim capacidade, a capacidade de Deus colocou em nós podemos sim, mas nós vamos fazer aquilo que nós vemos o Pai fazer. Nós vamos ter a mesma atitude que o Mestre. É uma escolha nossa. É porque nós estamos livres que nós podemos fazer isso. Viu, Bruno? Sabe por quê? Porque Jesus nos libertou. Amém. E nós não precisamos mais seguir os padrões que esse mundo determina. Milhares e milhares de pessoas nesse momento, milhões na verdade, estão morrendo de medo do Covid. Mas morrendo literalmente de medo. Parece que os cristãos e a igreja esqueceram que existe um Deus que está acima do Covid, que está acima dos sistemas de governo deste mundo.
Parece que esqueceram que para nós morrer é algo de bênção de Deus. E o medo, o terror que tem sido implantado, com certeza não vem do nosso Senhor, porque Ele veio para curar, para libertar. Aí nós falamos isso e imediatamente vem então um grupo de pessoas e fala: está vendo, o pastor está falando porque ele está na ideologia tal, porque ele está indo contra o sistema, contra as restrições. Não, é só olhar os bancos ali, estão todos divididos, todos com distanciamento. Leitura lá de termômetro lá atrás, com álcool gel aqui na frente. A gente está aprendendo, né, a limpar o microfone, porque tem que fazer. A gente segue tudo, todas as normas. E se tiver que remédio, eu falei numa tarde da bênção que Deus cura de 3 maneiras, né? Deus cura de uma forma que é através de remédios, não é? Deus cura através de médicos, mas Deus também cura através de intervenção miraculosa. Mas tudo é Deus que cura. Porque se Deus não fazer o remédio funcionar, o remédio não funciona nada. Se não for Deus que restaura e completa o corpo, de nada vale nós fazermos qualquer coisa. É verdade, eu não vou pular do precipício e falar: Senhor, os teus anjos me segurem. O diabo tentou fazer Jesus fazer isso. Ele falou: não, você não vai tentar Deus. Nós vamos obedecer todas essas normas e tudo isso, mas nós não vamos morrer de medo. Nós confiamos no nosso Deus. Amém. Nós confiamos que é Ele quem cuida de nós. Amém. Nós colocamos máscara, nós tomamos vacina, nós fazemos tudo que tiver que fazer, mas não será a vacina, não será a máscara, não será o álcool gel que vai me proteger. Quem me protege é o Senhor. E se eu morrer, eu vou morrer, porque é Ele que controla a vida. Então veja, eu posso tudo no Senhor Jesus, fortalecido por Ele. Eu quero ler o terceiro texto, eu li 2, que são Jesus falando, mas ouça também João 8:28. Prosseguiu Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis o que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim eu faço. Então eu queria dizer para a igreja: você está livre, você pode fazer o que você quiser, e você pode tudo em Cristo Jesus. Amém. Agora, você é discípulo de Jesus, você é nascido de novo, então você vai ser o que Jesus é. E o que Jesus disse é: eu não faço nada de mim mesmo. O que Jesus falou é: eu olho para Deus, eu faço exatamente. Então, você quer saber o que não pode? É o que não convém, é o que não te domina, o que tira o domínio de Deus da sua vida. Qualquer coisa que vai tirar o domínio de Deus da sua vida não convém. Amém? Qualquer coisa que não agrada ao Senhor não convém. Qualquer coisa. Mas nós estamos mais preocupados com o que pode do que com o que não pode, porque nós estamos olhando para Ele, que é o Criador. Porque Deus pode tudo. Amém. Sabia que Deus pode tudo? Qualquer coisa. Tudo que Ele faz é bom. Então eu vou olhar para Deus e vou fazer como Deus faz no meu dia a dia. Sabe, Deus tem que estar incluído no seu dia a dia. Na hora que você vai trabalhar, Deus tem que estar lá. Você tem que estar conversando com Ele quando você vai dirigir um carro. É dirigir, né? Quase que saiu conduzir aqui. Porque lá em Angola, em Portugal, é conduzir. Eu estou conduzindo, é o condutor. Mas você pode, olhando para Jesus, você pode tudo. Sabe, um terceiro ponto que eu quero dizer é que tudo posso para alguma coisa, porque tudo que Deus faz tem um propósito.
Então, você pode tudo, mas tudo que você faz tem que ter um propósito. Que propósito? Edificar. Nós viemos aqui para edificar. Nós viemos aqui para fazer algo. E você ainda está aqui na terra porque você tem que fazer algo. Hoje, quando estudávamos no curso Primeiros Passos, né, Lucas? Aquela pergunta que você fez foi ótima, né? Você se lembra? Não se lembra? Quando nós estávamos então falando exatamente sobre o que Deus faz e sobre como que nós somos livres, né? A pergunta é: mas eu posso mesmo? Eu posso mesmo? Sim, você pode. Deus te chamou para ser livre. E aí então ele falou assim: mas todos têm ministério? Sim, claro que todos têm ministério. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Ficou claro, né? Nós somos o corpo de Cristo. E todos fazem parte do corpo. Então você tem ministério. Não existe essa história de eu vou na igreja só para sentar e assistir culto. Você tem um ministério. O mínimo é que você vai ter o ministério de assistir culto para poder colocar a gente dentro do lugar do tempo. Mas não é só isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Porque tudo posso tudo posso naquele que me fortalece. Para o quê? Para cumprir o chamado de Deus aqui nessa terra. Amém? Na semana que vem eu vou continuar dentro desse assunto, porque eu quero que nós estejamos livres e vivamos pela graça. Amém. E não por meio da lei. E aí eu quero falar assim: eu posso, mas é só isso. Então, se você quiser continuar pensando comigo sobre isso, na semana que vem você vem, na hora do culto, que eu vou falar assim: eu posso, mas é só isso. Amém? Vamos então falar com Deus? Feche os seus olhos. E se você de alguma maneira tem estado aprisionado em um sistema que você se sente culpado e que você sente que você não tem sentido a alegria da vida que Deus te deu para você crescer, para você fazer coisas, então eu te digo, hoje Jesus pode te dar liberdade. E como nós também temos aqui um canal do culto online, e algumas pessoas também estão a nos ouvir, eu quero fazer a pergunta aqui, não só para vocês, mas também para aqueles que estão a nos ouvir pela internet, que hoje você pode tomar uma decisão. E se há alguém que está desviado, que deixou os caminhos do Senhor, ou alguém que está desigrejado, que segue a Deus, mas não tem uma igreja local em que você é vinculado, a Bíblia fala que a igreja é algo que foi criado por Jesus, não foi criado pelo homem. Não há como nos desvincular da igreja. Não há cristianismo sem igreja. Você não pode ser discípulo de Jesus se você não está na igreja de Jesus, feita por Jesus. Aí você pode dar aquela desculpa: ah, mas eu sou igreja. Não, você não é igreja sozinho. Você é igreja com... Ninguém é batizado por si mesmo, nós somos batizados por outros. Ninguém toma a ceia do Senhor sozinho, toma com outros. Somos igreja, somos pessoas, somos um grupo. E os grupos estão cheios de erros, mas é aqui que Jesus se manifesta. E se você está desviado, se você está desigrejado, ou se você ainda não nasceu de novo, não tem a certeza da sua salvação, eu quero dar a oportunidade aqui dentro desse tempo para alguém que possa estar nesse lugar aqui, mas também quero dar a oportunidade para você que está pela internet,
e que pode estar assistindo esse culto. E se você quer se entregar o seu coração a Jesus, se reconciliar, se você está aqui em Janaúba, você pode vir para cá. Se você não está em Janaúba, procure uma igreja local na cidade que você está. Deixe o seu comentário e nós vamos ver, seja na rede social, seja no canal do YouTube, porque essa mensagem também será colocada no canal do YouTube. Você deixe lá o seu comentário que nós vamos falar com você. Mas se há alguém aqui que está aqui agora e que precisa de fazer publicamente essa decisão, eu te dou essa oportunidade. De olhos fechados, orem agora para que Deus atue pela internet e também aqui dentro. Há alguém aqui que quer, é só levantar a mão se você precisa de se reconciliar com a igreja local, com Jesus, e você precisa de aceitar a Cristo. Se não há, e se há alguém pela internet, que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração e você pode repetir comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Reconheço que sou pecador e entrego a minha vida a Ti. Me aceita, Senhor, de hoje em diante, em nome de Jesus. Se você está aqui dentro, fez essa oração, ou você está pela internet, fez essa oração, você pode acreditar que pela fé você está salvo, porque Jesus disse: quem crer em mim será salvo. E se Jesus disse que pode salvar, eu acredito. Ele é capaz de salvar qualquer um. Ele nos salvou, Ele me salvou. Ele pode salvar a qualquer um. Antes de nós terminarmos, nós vamos ter hoje a ceia do Senhor. Eu queria convidar os diáconos. Na verdade, hoje só temos as diaconisas, né? E venham aqui à frente para me ajudar. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. E nós temos um sistema aqui, por causa também do Covid, né? E aqui está o cálice fechado, e também o pão aqui dentro fechado, né? Então você vai poder pegar o seu cálice com o seu pão e você vai poder cear conosco. Se você é membro de qualquer igreja, está firme com a sua igreja, está aberto para você. Na verdade está aberto para todos, né? Mas nós recomendamos, se você não tem a certeza, não entende o que é a ceia do Senhor, não nasceu de novo, ou ainda não se batizou, eu recomendo que você espere e se vincule a uma igreja local para estar participando da mesa. Mas é você que vai tomar a sua decisão, porque quem convida é o Senhor. Amém? Abra aí o seu cálice. Tem uma tampinha, você abre ele, tem um pão. Jesus estava ali na comemoração da Páscoa, que era uma festa judaica, uma festa que representava, que lembrava a morte dos primogênitos. Na verdade, havia havido 10 pragas no Egito, e a última praga era a praga que o povo de Israel ia ser liberto lá do Egito. E aí Deus criou um ritual, que é um ritual em que tinha que matar um cordeiro, e o sangue dele era passado no umbral da porta daquela casa. E depois lá dentro eles comiam o cordeiro, comiam também algumas ervas amargas. A tradução ainda fala de um pão que eles comiam, né? Então tem toda uma tradição dessa festa da Páscoa. No dia dessa festa da Páscoa, no dia, na verdade, que aconteceu, o anjo da morte veio no Egito e ele passou para aquelas casas que tinham sangue. As casas que tinham sangue, o anjo não entrava com a morte, porque o sangue, ele espiava do pecado. Isso era a representação clara de Jesus Cristo. Inclusive João, o profeta, também chamado de Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Na noite então da Páscoa, Jesus com seus discípulos assentados, ele criou uma cerimônia para que fosse lembrado sempre daquilo que ele fez. E a igreja, desde aquela época, sempre se lembra com aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor ou Eucaristia. E nós então temos essa oportunidade de fazer o que Jesus nos mandou fazer. E ele então estava sentado na mesa com seus discípulos, e diz o apóstolo Paulo que naquela noite, na noite que ele foi traído, ali no Getsêmani, depois de sair da ceia, ele foi para o Getsêmani, lá ele foi preso, traído por Judas, um dos 12, depois ele foi enviado, foi castigado, foi crucificado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Mas ali o apóstolo Paulo diz que na noite que foi traído, ele tomou aquele pão e disse: esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. E Jesus então partiu o pão e ele disse que o pão, que era o corpo dele, na verdade era a representação daquilo que ele ia fazer ali na cruz do Calvário, quando ele seria partido por nós. Ele disse então: isso é dado para a salvação, isso é dado para a libertação da vida de vocês. Isso aqui é saúde para vocês. Algumas pessoas às vezes não entendem a ceia do Senhor, comem de forma indigna, e aí eles trazem morte para si. Diz a Bíblia que alguns cristãos morrem mais cedo porque comem indignamente a ceia do Senhor. Você sabia disso? É muito sério isso. Então a Bíblia também fala que antes de comer, nós temos que olhar para nós mesmos e pensar se há algo que nós fizemos que não agrada a Deus. E você sabe que realmente Deus estava preocupado? É interessante que quando Deus fala sobre estar olhando para si mesmo, Ele estava preocupado com relacionamentos. Às vezes a gente fica tão preocupado com os outros, todos os não pode, mas será que eu não fiz isso, não pode, aquilo pode? Mas Jesus falou assim: olha, se você tem alguma coisa contra os seus irmãos, então você precisa de corrigir com ele. Sabe o que é isso? Você precisa de perdoar. Você não pode ter nada no seu coração contra ninguém, porque foi para isso que Jesus veio. Foi para nos fazer uma família, foi para nos unir. Então eu queria que você fechasse seus olhos e visse se há alguém que você tem odiado, alguém que você não perdoou, que você perdoe agora. E se você fizer isso, você pode comer, porque depois você vai procurar essa pessoa ou vai pedir a Deus uma oportunidade para acertar essa situação. Mas não fique contra ninguém agora. Para isso nós estamos comendo, para sermos um. Então na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse: isso é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Eles jantaram, como a ceia da Páscoa fala. Nós não vamos jantar aqui. De fato é uma cerimônia criada por Jesus. Mas depois do jantar, Jesus pegou o cálice e ele disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós. E sabe, eu acho tão interessante a representação do cálice, porque o cálice estava lá no lugar santo, estava lá o vinho na mesa da propiciação dentro da tenda, dentro do templo estava lá o cálice, estava lá o vinho também, assim como o pão. A mesa do Senhor estava lá feita dentro do templo, representando a igreja de Jesus Cristo unida. Mas uma outra representação muito interessante do cálice é a realidade do casamento. Porque Jesus nos chamou depois, através do Novo Testamento, nos chamou de noiva. Nós não somos esposa de Cristo, mas somos noiva. E ele fala que quando chegar o dia do Senhor, que ele vai vir buscar a sua igreja, porque ele virá buscar a sua igreja em breve.
Ele diz que vai nos levar e haverá o casamento, que é a bodas do Cordeiro. E Jesus, quando pegou aquele cálice, ele disse: isso é meu sangue que é dado por vós, e eu só vou tomar dele agora quando eu voltar. Isso nos lembra daquele momento da tradição judaica, quando o noivo chegava para a noiva, e ainda fazem isso até hoje, e eles entregam um cálice de vinho, os dois bebem, eles até têm o hábito de quebrar o cálice, né? E depois eles falam: agora só vou tomar de novo quando nós nos casarmos. É o contrato de Ketubá. E me parece que Jesus ali na ceia estava literalmente mostrando que ele estava fazendo um pacto com a sua igreja, de que ele vai voltar, e de que agora ele tinha feito uma aliança conosco, mas que ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, e vamos viver eternamente com ele. E é por isso que nós também fazemos a ceia do Senhor, para dizer que ele voltará e ele está voltando. Por isso dizemos: Maranatá, venha logo. É a nossa expectativa. Este é o cálice do Senhor, que nos lembra, na noite que ele foi traído, disse: esse é meu sangue, que é dado por vós. Bebamos. Senhor Jesus, nós te rendemos graça nessa hora, Pai. Pai, nós te louvamos por esse momento tão precioso. Louvamos o Senhor Jesus por tudo que tens feito em nossas vidas e tudo que tem nos proporcionado, ó Pai. Nós rendemos graças ao Senhor pela tua misericórdia, pela salvação. Oh Deus, pela oportunidade que temos de nos reunirmos, Deus, para momentos como este, ó Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada pela tão grande salvação, Pai. Obrigada pelo gesto do Senhor na cruz do Calvário para salvar cada um de nós. Toda a nossa gratidão ao Senhor nessa noite, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu santo e bendito nome. As nossas diaconisas, eu só quero lembrar da nossa diaconisa Diolita, que não está conosco, mas deve estar assistindo. Que Deus a fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então terminar o culto de hoje e dizendo que nós estamos aqui em Janaúba, estamos aqui no São Gonçalo, na rua Tiradentes 503. Vamos então ficar de pé, eu vou fazer a oração final e nós estaremos despedidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Venha abençoar a cada um que está aqui, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, irmãos, e os irmãos de Manaim espalhados aqui nessa cidade, as outras igrejas também aqui nessa cidade, sobre essa nação e sobre toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, sejam felizes, mas façam alguém feliz. Por quê? É dando que se recebe e é melhor dar do que receber. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Amém? E não se esqueça de ver a devocional diária da Esperança, que abre às 6 horas da manhã no canal do Castbox, mas que está nas redes sociais da igreja. Amém? Todos os dias uma devocional de esperança. Deus abençoe cada um. Amém. Como te tocar com o som da minha voz? Como te atrair se sou tão pecador? Eu quero subir